O pecado que você comete consciente que é pecado, mas ainda assim o comete por se render momentaneamente aos desejos impuros, tem perdão? O único pecado que não tem perdão é blasfêmia contra o Espírito Santo. Todos os outros pecados têm perdão. Me sinto mal por conta da... Mas não posso, não consigo sair. Meu irmão, assim, ó. O que acontece? É uma coisa que poucos sabem explicar. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que não tem perdão. Porque quem comete tal pecado é um ímpio que não é regenerado e nem vai ser regenerado. E é um pecado tão grave, a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, que o Criador ele não libera perdão para essa pessoa. Não tem perdão. Significa que a evidência do condenado é que ele blasfema contra o Espírito, não está nem aí. É por isso que ele vai ser condenado. Se não tem perdão, vai ser condenado. Todos os outros pecados, meu irmão, tem perdão mediante arrependimento. Por incrível que pareça. Agora, tem um detalhe. Só tem perdão para todos os outros pecados se você se arrependeu dele. Esse pecado aí que você está comentando é uma coisa que pega muita gente, meu irmão. E é terrível. E você deve lutar contra isso. Por isso o Messias disse na Bíblia: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então siga o Messias. Você deve lutar contra a sua vontade da carne, mortificá-la. Do contrário, você não vai vencer. Você tem que orar ao Criador, vigiar. Veja, vigiai e orai. São duas coisas. Você vai orar e aí você vai ganhar força para poder vigiar e não cair nisso. Segundo, você deve extirpar totalmente da sua vida as oportunidades que você tem de cair nisso. Então, o pecado que você comete é consciente, que é pecado, mas ainda assim o comete por se render momentaneamente a desejos impuros, tem perdão? Davi se rendeu a um desejo momentâneo, cobiçando e adulterando com Batseba. Foi terrível. Além disso, não foi só isso, ele mandou matar Urias, que era o marido dela, para ficar com aquela mulher, que não era dele, cara. Se rendeu a um desejo momentâneo. Por ele ser um eleito, e só por causa disso, o Criador enviou quem? O profeta Natã, para contar a história para Davi. Davi, esse homem é tu. Você pegou a ovelha do vizinho, que não era tua, para você. E deixou ele ainda sem ovelha. Você já tinha um monte de ovelha, cara. Por que você queria mais uma? O que tem que fazer com esse homem, Davi, que pegou a ovelha do vizinho? A única ovelha que ele tinha. Tem que matar esse homem. O profeta Natã disse: Davi, esse homem é você. No mesmo instante, meu irmão, Davi percebeu que era o Criador falando com ele. Que pegou a mulher de Urias e mandou matar Urias, cara. Houve perdão para Davi? Houve. Por quê? Porque ele se arrependeu instantaneamente. Então, você tem que entender que você é perdoado porque o Criador faz você se arrepender. Você se arrepende. Agora entenda, a pessoa que não se arrepende, aí nesse caso não é só a blasfêmia contra o Espírito Santo que não tem perdão. É todo o pecado que você cometeu. Não vai ser perdoado se você não se arrepender. É complexo. Mas dá pra entender, né? E o detalhe que você comentou ali, que você não consegue sair, isso é grave. Você tem que começar a mudar seus hábitos. Porque a carne, meu irmão, ela berra pra você errar. Por isso que a carne milita contra o espírito. Você tem que orar mais. Talvez fazer jejuns. Jejum intermitente, pelo menos. Ler muito a Bíblia. Procurar auxílio de irmãos. Às vezes, isso acontece porque você está sozinho. Talvez é hora de você, talvez, orar por alguém. Sei que no Brasil está difícil, mas
é complicado, cara, você tem que achar uma solução para isso. Entendeu? Mais ou menos é isso aí. Existe pecado pequeno e pecado grande ou não? Ó, pecado é pecado. Uma pequena desobediência é pecado. O que Davi fez, por exemplo, que foi mandar matar Urias, adulterar e mentir, também é pecado. O problema é que a consequência que ele traz, ela pode ser maior ou menor. Tá. Agora, para os olhos do Criador, os pecados humanos é pecado do mesmo jeito. Existem pecados, inclusive a Bíblia fala, que são para a morte, e existem pecados que a Bíblia fala que não são para a morte. Os pecados que não são para a morte são os pecados que os eleitos cometem invariavelmente, sem querer, ou até mesmo às vezes querendo, infelizmente. Davi era salvo, era eleito, era regenerado, escolhido, e pecou porque quis. E pecou terrivelmente, cara. Adulterou com Batseba, mandou matar Urias, mentiu, cara, terrível. Cobiçou, violou várias leis do decálogo, mandamentos do decálogo. E a consequência foi gigantesca. Então sim, Lázaro, tipo assim, ó, existe pecado pequeno e pecado grande ou não? Aos olhos humanos, existem pecados grandes e pequenos. Aos olhos do Criador, tudo é pecado. E a consequência que ele vai trazer à pessoa é que pode ser maior ou menor. Tá? Com certeza, um pecado, uma simples cobiça, vamos supor, é um pecado. Para o Criador é pecado. Pecado, pecado. Vai trazer menos consequências, com certeza, do que você, de fato, adulterar. De fato, com vias de fato, indo até o fim. Só que o Messias, ele diz que aquele que cobiçar uma mulher já com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Só que o Messias não está dizendo aí da consequência do pecado, está dizendo ali que é pecado. Do mesmo jeito, você cobiçar ou adulterar é pecado. Entendeu? Só que a consequência que você vai ter é muito diferente, é muito mais intensa, muito pior, se você adulterar de fato e carnalmente com a pessoa adulterada, do que só cobiçar. Entendeu? Eu tenho o Telegram, Romulo Marasquim, vai pra lá. Instagram, Romulo Marasquim, vai pra lá. Os meus outros canais no YouTube aqui, Romulo Marasquim, canal do Romulo, Romulands, que é de gameplay, vá pra lá também, Romulands, tem acho que 14 mil inscritos lá. Pretendo fazer live de gameplay lá também, né? Ou seja, eu quero diversificar. E esse canal aqui, Firmeza da Verdade, quero que as pessoas entendam que será específico para Bíblia, explicação da palavra. Você quer aprender Bíblia? Aqui. Você quer tirar dúvida de versículo? Aqui. Você quer aprender sobre essa doutrina? Aqui. Quer falar do Evangelho? Aqui. Fé, arrependimento? Aqui. O canal Romulo Marasquim é sobre o sistema, curiosidades, é outros assuntos. O canal do Romulo é sobre notícia. O canal Romulands, gameplay, tá bom? Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para receber todos os vídeos, marcando todas. Assim você não perde nenhum conteúdo aqui do canal. Graça e paz a todos.